He feels a little chill. Can I bring him this blanket? Sure. All right. Thank you. It's sad when a mother has to speak the words that condemn her own son, but I couldn't allow them to believe that I would commit murder. They'll put him away now, as I should have, years ago. He was always bad, and in the end he intended to tell them I killed those girls and that man, as if I could do anything except just sit and stare, like one of his stuffed birds. Oh, they know I can't even move a finger, and I won't. I'll just sit here and be quiet, just in case they do suspect me. They're probably watching me. Well, let them. Let them see what kind of a person I am. I'm not even gonna swat that fly. I hope they are watching. They'll see. They'll see, and they'll know, and they'll say, why, she wouldn't even harm a fly. Olá, literários, literárias, cinéfilos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal A Estante. E hoje vamos de clássico, vamos falar de Psicose, do mestre Alfred Hitchcock. Pessoal, esse filme foi lançado em 1960 com o ator Anthony Perkins no papel de Norman Bates, a atriz Janet Leigh no papel de Marion Crane, o ator John Garvin no papel de Sam, né? E a atriz Vera Miles no papel de Lila Crane. A história ela se passa quando a personagem de Janet Leigh, né, que é a mãe da Jamie Lee Curtis, né, a estrela, a senhora do grito, né, do filme Halloween, né, ela trabalhava em uma imobiliária. E aí, após a venda de um cliente, né, o cliente pagou uma casa $40 mil à vista, né, a Mary Crane resolveu roubar esse dinheiro, né, ela resolveu, o patrão pediu para ela depositar o dinheiro no banco e que o banco daria um cheque, né, era um final de semana, e ela resolve fugir com esse dinheiro porque ela queria se casar com o Sam, que era seu namorado, mas não tinha dinheiro, e o Sam não tinha como bancar um casamento porque já estava em estado de divórcio com a ex-mulher e tal. E aí a Mary Crane ela resolve fugir, né, sair de Phoenix, né, no Arizona, e durante esse percurso ela acaba indo parar no Bates Motel e justamente lá na primeira noite, né, após conhecer o Norman Bates, ela acaba sendo assassinada naquela cena icônica que é a cena do banheiro, que você já conhece, né, que teve aquela música que praticamente marcou a cena, né, a cena do Bernard Herrmann, né, que foi uma cena só feita com violinos. E aquela cena foi a cena que também é a identidade do filme. Logo após isso, logo após a morte da Meryl Crane, né, o filme, ela morre logo nas primeiras cenas do filme, praticamente meia hora depois que começa o filme ela é assassinada. O filme ele passa para outra etapa, onde o patrão dela acaba colocando um investigador, né, particular para procurar a Meryl Crane e os $40 mil que ela havia roubado. Também envolvida aí a irmã dela, a Lila Crane, né, junto com o Sam, seu namorado, até que o filme ele vai terminar, digamos assim, no clímax, né, com o primeiro plot twist do cinema, onde a gente acaba tendo uma grande surpresa, né, já no final do filme, justamente com toda essa história, todo esse suspense que envolve o Norman Bates. Eu não vou contar o final, né? Quem já assistiu sabe o que eu estou falando, mas algumas pessoas não assistiram ainda. Então o filme consiste nisso, né? Um suspense magistral,
né, do mestre Hitchcock. E o filme consiste só nisso aí mesmo. Ela acaba indo para o motel e lá ela é assassinada no motel e algumas pessoas vão investigar. O próprio detetive também é assassinado durante a investigação. Bom, após o roteiro rápido que eu fiz do filme, eu queria falar também um pouquinho sobre como esse filme foi feito. Na verdade, Psicose, né, ele foi baseado no livro do mesmo nome, Psicose, do autor norte-americano Robert Bloch. Robert Bloch, por sua vez, né, ele estava em casa e viu uma reportagem no jornal de uns assassinatos que a polícia de Wisconsin, né, acabou descobrindo em uma pequena cidade rural do estado de Wisconsin. O que acontece? Um senhor por nome Ed Gein, né, acabou assassinando algumas senhoras, algumas mulheres lá do local onde ele morava, e ele acabava tirando a pele dessas mulheres, tirava os seios, vagina, os órgãos ele acabava congelando, né, para comer, uma espécie de canibalismo. A pele, até mesmo do rosto, ele tirava, né, e colocava no rosto, se vestia de mulher e andava pela casa, né. Misteriosamente o irmão dele morreu, né, o pai e a mãe. A polícia também, após a prisão desse senhor, acabou descobrindo que ele tinha desenterrado a mãe, né? A mãe tinha morrido, ele desenterrou a mãe, colocou a mãe dentro de casa. Ele falava pela voz da mãe, ele agia como se fosse a mãe dele, ele vestia, né, a roupa da mãe, andava pela casa como se fosse a mãe. A história de Ed Gein inspirou o livro de Robert Bloch, criar o Psicose, e também inspirou um filme também muito famoso, O Massacre da Serra Elétrica, também foi inspirado na história de Ed Gein. E O Silêncio dos Inocentes também, de Thomas Harris, o autor Thomas Harris, também foi, o livro também foi inspirado na história de Ed Gein, que depois, né, virou aquele filme icônico do diretor Jonathan Demme, né, que ganhou 5 Oscars, os principais Oscars da Academia. Mas voltando aqui para a Psicose, logo após a escrita de Robert Bloch, né, ele lançou o livro. Ele só acrescentou, em vez de ser uma fazenda onde Ed Gein morava, ele criou o personagem Norman Bates, baseado em Ed Gein, né? E ele disse que fez no livro ele criou a questão do, digamos assim, do motel, porque aí pessoas iriam dormir lá desconhecidas e as pessoas seriam assassinadas. E a Paramount, que era digamos assim, a distribuidora, né, o estúdio que realmente tinha contratado o diretor, precisava de um trabalho novo e ele não queria mais aquela coisa de espionagem, não queria uma coisa diferente. Então ele acabou vendo através da sua assessora, né, secretária, o livro Psicose, ele leu, gostou. Mas eu quero dizer também que o estúdio não queria gravar esse filme, achou o filme muito vulgar. Vamos falar que Psicose saiu em 1960, existia digamos assim, uma censura muito grande, não era qualquer filme que passava pela censura, né? O próprio livro já trazia a cena do banheiro, onde teria uma mulher pelada que seria esfaqueada. No livro ela foi decapitada e no filme jamais isso poderia ser mostrado, né, por conta da censura. Mas Hitchcock estava assim, decidido a fazer o filme, porque ele queria uma coisa diferente. Ele acabou propondo um acordo da Paramount, ou seja, a Paramount não ia de forma alguma financiar o filme. Ele resolveu então financiar com seu próprio bolso. Ele acabou hipotecando a casa, né? Ele entrou em acordo com a mulher dele. A mulher, Alma Hitchcock, inicialmente não queria esse filme, achava que seria um fracasso o filme. Mas ele acabou convencendo a mulher a hipotecar a casa. A casa ficou no valor de $800 mil, que era o valor que ele precisava, né, para fazer o filme. Então ele teria que fazer um filme no valor de $800 mil. Mas ele não tinha como distribuir o filme. Para isso teria que ter uma grande distribuidora. Ele fez um acordo com a Paramount. Olha, eu vou financiar o filme e vocês fazem a distribuição. No início a Paramount não quis, mas no frigir dos ovos acabou, né, aceitando. Desde quando ele também não ia gravar esse filme no estúdio da Paramount, ele acabou gravando no estúdio da Universal, né, mas a Paramount que ele distribuiu porque era o contrato que ele tinha. E aí o Hitchcock foi fazer esse filme com um orçamento de $800 mil. O primeiro roteirista, ele não gostou, não deu certo o primeiro roteirista, não era o que ele queria um roteirista que tivesse um senso de humor, mais voltado para uma história de terror. Na verdade, o Hitchcock ele estava tendo aquela onda dos filmes dos anos 50, de terror, como A Múmia, Drácula, A Noiva de Frankenstein, né? Todos aqueles filmes, Lobisomem, né? Os filmes que estavam, O Vampiro da Meia-Noite, estavam invadindo o cinema no ano de 1950,
ali 56, 58, por aí, estava fazendo muito sucesso esses filmes. E o Hitchcock, ele chegou a comentar com um cara, imagine os filmes de terror, aí falaram assim pra ele, mas filme de terror não vai dar dinheiro, isso não vai fazer sucesso. Olha, imagine um filme de terror dirigido por um diretor de qualidade. Não é? E ele colocou isso na cabeça, aí ele acabou, não gostou do roteirista, acabou demitindo o roteirista, e ele queria realmente o autor do livro, Robert Bloch, mas a Paramount não aceitou, e acabou a Paramount, olha, vamos passar para você um roteirista que já é cliente nosso, e passaram para ele o roteirista Joseph, se eu não me engano aqui, Joseph Stefano, e aí o Joseph Stefano fez um roteiro que ele acabou gostando, ele trouxe o Stefano para a sua equipe. Uma curiosidade é que Hitchcock só gostava de gravar com as mesmas pessoas, que ele tinha um programa de TV, então ele gostava de gravar com a mesma equipe, não gostava de mudar, e Stefano entrou para somar. Os atores foram atores relativamente baratos, né? Porque ele não tinha como pagar um cachê, né? Como ele fez em Janela Indiscreta, como ele fez Um Corpo que Cai, né? Com o James Stewart, não tinha como fazer isso porque ele não tinha dinheiro. Né? E aí a Vera Miles, porque a Vera Miles trabalhou em Psicose, mas trabalhou no papel secundário, porque ele tinha uma intriga com ela e tal. E aí ele contratou a Janet Leigh, né, para fazer o papel da Mary Crane, da mocinha que acabou sendo assassinada lá nos 30 minutos do filme, e Anthony Perkins, né, que estava despontando naquele momento. Ele achou interessante, o próprio Joseph Stefano, o roteirista, ela sugeriu, por que você não chama o Anthony Perkins e tal? Ele é alto, ele é bonito, ele tem aquela sensualidade dele e tal. Necessariamente o psicopata não precisa ser uma pessoa assustadora, né? Ele pode ser uma pessoa normal, e aí no momento que ele vai cometer o crime, ele pode mostrar aquele lado cruel dele e tal. E o Hitchcock gostou. Anthony Perkins era tímido também, mas foi contratado. Anthony Perkins chegou a comentar com alguns colegas dele, eu vou fazer esse filme e tal, quem sabe se esse filme não pode ser o filme que vai dar digamos assim, vai melhorar a minha carreira. E ele estava certo, né? Depois de Psicose, Anthony Perkins ficou famoso, né? Ele tinha feito Sublime Tentação, mas esse filme aqui acabou levando ele para um nível mais, digamos assim, um patamar maior, um nível melhor. Ele acabou ficando mais famoso, né, depois de Psicose. E aí o diretor contratou a equipe mais barata para montar o cenário, né, montar aquele motel, a casa. Eles acabaram alugando uma casa uma casa bem, digamos assim, estranha, mas acabaram fazendo essa casa. E aí ele começou a gravar. Um dado interessante que Psicose foi gravado em preto e branco, gente, mas não porque não havia colorido naquela época, não. Existia sim cinema a cores, inclusive Trama Internacional que ele tinha gravado anterior a esse filme aqui, Hitchcock, era colorido. Mas ele queria um filme preto e branco porque é um filme mais barato e ele não tinha condições, né, não tinha dinheiro para fazer um filme totalmente colorido. Então ele resolveu fazer um filme preto e branco. Uma coisa interessante que eu quero falar para vocês, que o sangue na cena, né, do banheiro onde Mary Crane é assassinada, né, interpretada pela personagem de Janet Leigh, aquilo é calda de chocolate. Meus amigos, calda de chocolate, aquela calda que vocês cobrem, né, o sorvete. Ele usou essa calda de chocolate para cobrir, né, de cobrir sorvete. Ele usou a calda de chocolate para fazer a cena do banheiro, né, e realmente ficou parecendo sangue porque estava tudo em preto e branco. Ninguém imaginar, né, que aquilo ali era sangue cinematográfico, né, não precisava ser vermelho. Então ele usou a calda de chocolate, uma jogada de mestre. Uma coisa interessante também nesse filme é que nesse filme foi a primeira vez que o público, né, que o cinema, né, as pessoas que foram ao cinema viram a privada funcionando. Isso deu um trabalho danado para a Hitchcock, porque a censura não queria liberar, porque achava ultrajante, uma privada funcionando, alguém dar descarga na privada justamente durante a projeção do filme, mas ele queria fazer, ele gostava de desafiar não só a censura, desafiar o estúdio, e ele gostava de, digamos assim, surpreender a sua plateia. Tem uma cena do filme onde a Mary Crane, né, ela dá descarga no banheiro lá do motel, do Bates Motel, quando ela está hospedada na noite que ela é assassinada. E essa cena, né, ficou marcada porque foi a primeira vez, né, que a plateia tinha visto alguém dar descarga em um filme. Eu achei um dado interessante trazer para vocês também. Outra coisa interessante é que quando foi gravar Psicose, que ele leu o livro, o Hitchcock, né, ele pediu para sua assessora comprar todos os livros do autor Robert Bloch que ela conseguisse encontrar nas editoras, nas bancas, em biblioteca, onde ela pudesse encontrar, ela comprasse, porque ele não queria que as pessoas soubessem do final, porque justamente o final desse filme aqui, o final do livro, era o grande plot twist, a grande surpresa, né, do filme. E por isso que eu digo a vocês que o primeiro plot twist
foi aqui Psicose, porque a plateia não esperava aquele final, ninguém esperava, e o Hitchcock conseguiu fazer isso de maneira brilhante. Então ele pediu para ela comprar todos os romances disponíveis naquela época, né, para que não ocorresse justamente estragasse o final do filme. Ele também pediu para que os cinemas tinha normas, né? Ele escreveu normas para os donos de cinema. As pessoas que chegavam atrasadas não podiam entrar, né, para não estragar o filme. Ele pedia no final do filme as pessoas para... Tinha um vídeo dele gravado no final do cinema. Pedia as pessoas para não contar o final do filme, para não estragar, né, a surpresa para quem fosse assistir. Então houve todo esse processo. Uma coisa interessante também é que o trailer desse filme é de 6 minutos. E o trailer não é mostrando cenas do filme que a gente está acostumado a ver hoje. No trailer desse filme aqui, Hitchcock ele vai fazer um tour, né, apresentando para o público o Bates Motel, a casa, né, onde morava Norma Bates e a sua suposta mãe. Então ele vai fazer um tour mostrando tudo isso e as pessoas ficaram curiosas. Poxa, que coisa, que filme é esse que Hitchcock está fazendo? Né? Então foi fechado de 7 chaves. Ele fez a sua equipe jurar, né, e assinar um contrato com pena de pagar multa se alguém contasse alguma coisa do roteiro, do que estava sendo filmado. Ninguém sabia, nem a própria Paramount, os diretores, sabiam o que estava acontecendo ali. Então foi um filme feito realmente assim, bem fechado, na surdina, para que não houvesse nenhum vazamento e estragasse a surpresa do filme. Bom, meus amigos, Psicose é um filme que marcou a sua época, é um épico do suspense. Hitchcock pegou um filme de terror, e transformou numa obra-prima, um autor desconhecido, Robert Bloch, de uma história baseada em fatos reais de um assassino, como eu coloquei para vocês, um psicopata, né? Um tema que foi tratado também que foi o travestismo, né? Porque aqui Norma Bates vai se vestir de mulher. Então esse tema era um tema vulgar na época e isso deu muito trabalho também para poder a censura liberar, porque só podia passar o filme se tivesse o selo, né, de um órgão do governo que naquele tempo fazia a fiscalização e a censura do cinema. Então um homem vestido de mulher era uma coisa muito estranha e só depois que houve esse selo que o filme foi liberado. É interessante também que o filme, a cena do banheiro deu muito trabalho, que é a cena onde a Mary Crane é assassinada, né? Teve que voltar várias vezes, porque ele queria uma tomada muito bem feita, né? E interessante também que Norman Bates, né, o Tony Perkins, né, que fazia o Norman Bates, não foi que gravou essa cena do banheiro, ele não estava presente, ele estava fazendo uma viagem, e o dublê, né, do mesmo tamanho dele, da mesma estrutura de corpo e tal, foi que fez a cena do banheiro, né, depois de várias tomadas, de vários cortes, né, Hitchcock querendo a perfeição, foi que saiu aquela cena do banheiro. Também houve um problema porque não poderia molhar a câmera, né? A água não podia cair na câmera. Hoje já é outra tecnologia, mas naquela época não podia, então isso deu muito trabalho. Então foi um filme que deu muito trabalho, um roteiro simples, mas que foi feito com maestria. Ele gravou o filme em 30 dias, né? Não podia gravar mais porque ele não tinha dinheiro para isso, como eu falei para vocês. O filme estreou no verão de 1960, foi um sucesso, né? As pessoas gostaram muito, muitas pessoas gritaram, tem pessoas que passaram mal no cinema quando esse filme estreou. Inclusive, um pai processou o estúdio, processou o Hitchcock porque a filha não queria tomar banho sozinha depois de assistir o filme, ficou com medo daquela cena do banheiro. Uma curiosidade é que o próprio autor também disse que a cena do banheiro que ele fez no livro que ele escreveu é porque ele dizia que as pessoas tomando banho elas ficam vulneráveis. No espaço fechado, pelada, tomando banho, ele achava que aquilo deixava a pessoa vulnerável e escreveu aquela cena do banheiro, que foi magistralmente, de forma brilhante, né, filmada por Hitchcock. O filme foi um sucesso, eu considero um dos melhores filmes de terror, de suspense do Hitchcock. Na minha opinião, é o melhor filme de suspense do cinema esse aqui. Eu dou para Psicose nota 10. Então, se você não assistiu, assiste, você vai gostar. Psicose, do mestre Alfred Hitchcock. O filme teve sua base, né, na montagem do terror, do suspense, que culminou num clímax muito interessante. Então aqui você vai conhecer a história de Mary Crane, Norma Bates, né, e mais uma obra-prima de Alfred Hitchcock. Hitchcock, depois desse filme, ele dirigiu Os Pássaros, que não teve o mesmo sucesso de Psicose. Então, se você gostou dessa resenha, vai aí, né, deixe seus comentários, fala pra mim, você assistiu esse filme, você gostou? Faça sugestão de algum filme que você queira que eu faça a resenha. E eu aconselho, assista Psicose, que você vai gostar. Um detalhe, se inscreva no canal. Quero agradecer a você que se inscreveu, a todos os inscritos, né? Mas se inscreva no canal. Aí, ó, eu tô deixando aí nos cards em cima aí o trailer do filme, né? Pra você assistir. Então você vai lá, assiste.
clica aí nesse card, né, e você vai ser redirecionado para o trailer do filme, se você tiver interesse em assistir. Se inscreva nas minhas redes sociais também, que estão aparecendo aí, né, acompanhe as redes sociais do canal. Eu sempre deixo um teaser lá, né, com 2 dias antes do que eu vou fazer, do que eu vou postar, né, existem algumas fotos lá, então vai lá, faz seu comentário, né, participe do nosso trabalho. É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, deixando para você essa dica: Psicose, filme do grande mestre Alfred Hitchcock. Você não vai se arrepender, é um filme nota 10, o melhor suspense que o cinema já produziu. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus permitir.